Você já parou para pensar em quantas coisas deixou de viver por medo? Quantas vezes uma oportunidade passou na sua frente e você recuou? Não porque não podia, mas porque duvidou. Quantas vezes você se escondeu atrás de desculpas bonitas, de justificativas perfeitas, quando no fundo o que existia era só medo? O medo disfarçado de prudência. O medo vestido de não é o momento certo. O medo camuflado em um dia eu tento. Mas me diz, e se esse um dia nunca chegar? Há uma prisão que quase ninguém vê. Uma prisão sem grades, sem paredes, sem guardas, mas que prende mais forte do que ferro. É a prisão invisível do medo. A gente cresce achando que ser livre é poder ir e vir, tomar decisões, escolher caminhos. Mas a verdadeira liberdade não é externa, é interna. Você pode morar sozinho, viajar o mundo, ter dinheiro, sucesso, amigos e ainda assim viver algemado. Porque as correntes não estão do lado de fora, estão dentro de você. Quantas vezes você quis dizer algo e ficou quieto, com medo do julgamento? Quantas vezes quis se arriscar em algo novo, mas ouviu aquela voz sussurrando: e se der errado? E se rirem de você? E se não for o suficiente? E então você parou, respirou fundo, disfarçou o incômodo e seguiu igual. Mas algo dentro de você começou a morrer, devagar. O medo faz isso. Ele não chega gritando. Ele chega sutil, como uma máscara de proteção, e vai roubando seus sonhos, suas vontades, seu brilho, até que um dia você acorda e percebe que vive travado, com as mãos firmes no volante, mas com o pé no freio. Quer seguir, mas não consegue. Quer mudar, mas se sabota. Quer viver, mas sente culpa até por tentar. E o mais cruel é que o medo é convincente. Ele fala com uma voz doce, quase irracional. Talvez agora não seja a hora. Você precisa se preparar mais. É melhor garantir segurança primeiro. E você acredita. E vai adiando. E vai esperando. E vai se perdendo. Porque o medo é um mestre em criar histórias que parecem verdades. Ele inventa limites. Cria muros onde só existiam portas abertas. E o corpo sente. O coração acelera. O estômago aperta, o sono não vem, a cabeça gira em volta das mesmas dúvidas. Você tenta relaxar, mas é como se algo te puxasse de volta. É o medo, te lembrando de onde você não deve sair. E o tempo vai passando, e você vai se acostumando com menos. Com uma vida mais segura, mas sem graça. Com relações mornas, com sonhos adormecidos. Você começa a acreditar que talvez seja assim mesmo, que felicidade demais é coisa de filme. Que coragem é privilégio de alguns. Mas no fundo, lá no fundo, uma parte de você grita por liberdade, por leveza, por vida. Tem gente que vive como se andasse por um campo minado, pisando leve, com medo de errar, de decepcionar, de cair. Mas esquece que o medo não impede o erro, só impede o caminho. Você não evita a dor fugindo dela, você só prolonga o sofrimento. E o corpo começa a falar o que a boca não diz. A ansiedade aparece, o coração dispara, o peito aperta e a alma pesa, porque existe um preço por viver travado. A alma se cansa, o espírito enfraquece e o brilho some. Mas existe um instante, às vezes pequeno, quase imperceptível, em que algo muda, quando você cansa de fugir, quando percebe que o medo não vai embora, mas que ele também não precisa mandar em você. Porque coragem não é ausência de medo, coragem é agir apesar do medo. É dizer, eu estou com medo, mas vou. É tremer, mas dar o primeiro passo. É chorar, mas continuar andando. E sabe o que acontece quando você faz isso? O medo se encolhe. A cada passo ele fica menor, e você maior. O medo só cresce quando você recua. Ele se alimenta da sua hesitação. Mas ele morre quando você enfrenta. Você descobre que a maioria das travas não eram correntes reais, eram fitas de fumaça. Pareciam sólidas, mas se desfaziam no toque da ação. A vida começa a mudar quando você entende uma coisa simples. Você não precisa esperar a coragem chegar para agir. A coragem nasce enquanto você age. Ela é filha da decisão, não da espera. Talvez você tenha passado anos tentando entender o porquê de se sentir travado, anos buscando respostas, justificando, analisando. Mas a resposta é mais simples do que parece. Você só precisa começar, mesmo com medo, mesmo inseguro, mesmo sem garantias. Porque não é o medo que te impede de viver. É a sua crença de que ele é mais forte do que você. Mas ele não é. Nunca foi.
O medo é só um reflexo da mente tentando te proteger do desconhecido. Mas o desconhecido é justamente onde a vida acontece. Você nasceu para se mover, para crescer, para expandir. E, entanto, o medo te convence a ficar pequeno, a se esconder, a fingir que está tudo bem quando não está. Mas chega uma hora que o preço de permanecer travado é maior do que o risco de mudar. E esse é o ponto da virada. Você começa a questionar: e se eu estiver me sabotando? E se for eu mesmo quem está trancando a porta? E se eu puder muito mais do que eu imagino? E de repente, algo dentro de você desperta. Uma força silenciosa. Um impulso que não vem da cabeça, mas sim da alma. Você sente que precisa tentar. Não porque tem certeza que vai dar certo, mas porque não aguenta mais viver sem tentar. E é nesse momento que tudo muda. Você percebe que o medo não desaparece. Ele só aprende o seu lugar. Você ainda sente frio na barriga, ainda duvida às vezes, mas agora você vai mesmo assim. E cada vez que você vai, a vida vai com você. O mundo começa a se abrir. Portas que pareciam fechadas se destrancam. Caminhos que pareciam impossíveis começam a surgir. E você entende que o mundo nunca te travou, sempre foi o medo. E que o medo sempre foi seu. Mas também é sua a escolha de deixá-la no banco de trás e seguir dirigindo. A verdade é que ninguém vive sem medo, mas quem vence o medo vive apesar dele, e essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de ser você mesmo, e de dizer o que sente, de tentar mesmo sem certeza, de amar mesmo com risco, de viver mesmo sem controle. A vida é muito curta para ser vivida com o freio puxado, e você não nasceu para ficar parado à beira da estrada, vendo os outros passarem. Você nasceu para viver a sua própria jornada. Então, hoje faz um acordo com você mesmo. Promete que não vai mais deixar o medo de comandar. Promete que da próxima vez que ele aparecer, você vai respirar fundo e dar o passo assim mesmo. Porque toda vez que você escolhe agir, o medo perde força. E toda vez que você recua, ele cresce. Você é o único capaz de decidir quem vai vencer, o medo ou você. E no fundo você já sabe a resposta, porque a vida sempre recompensa quem tem coragem. Então vai, treme, mas vai. Duvide, mas vá. Com medo mesmo, vá. Porque o medo nunca foi o fim, ele é só o começo de tudo que você pode ser. Se essa mensagem fez sentido para você, deixa aqui nos comentários a frase: eu já passei por isso. Eu quero ler, eu quero saber da sua história. Quero te ver livre das travas que te seguram. E não esquece, curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se quiser continuar essa jornada de coragem e autodescoberta, assista ao próximo vídeo da playlist, porque lá eu vou te mostrar como transformar o medo em combustível para crescer. Lembre-se, você não precisa ser perfeito, só precisa ser real. E a vida começa de verdade quando o medo deixa de ser o dono da sua história. A liberdade começa dentro.